Boa noite. Amigos, irmãos, companheiros de caminhada, família universal, é com muita alegria que eu venho aqui hoje mais uma vez a essa casa, procurando cooperar com o nosso Mestre Jesus, com a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, junto aos irmãos que vão ter solidariedade comigo. Porque aqui, quando nós estamos aqui, nós não somos diferentes de vocês. Quando nós estamos aqui, nós talvez sejamos os mais compromissados. O que isso não quer dizer que não estejamos na nossa parcela de esforço e que estejamos sempre tendo que estar sentado aí desse lado também para estudarmos, para aprimorarmos, para aperfeiçoarmos não a nossa cultura intelectual, mas tudo fazer para uma pedagogia do nosso espírito. Porque é assim que se processa todo o processo de evolução e de oportunidade de crescimento. Não é inchar. A nossa irmã Neiva, ela trouxe nessa introdução da fala dela algo muito particular. Porque nós sabemos que quando nós iremos falar sobre um aspecto tão importante, que é de um espírito sideral, um espírito de escola, é evidente que nos falte humanamente as qualidades e as virtudes que estes já alcançaram. Mas como eles são muito bondosos, são generosos, são misericordiosos, eles suprem as nossas deficiências desde que haja compromisso íntimo, permanente, perseverante, de nos transformarmos para melhor sempre. Então, como o nosso tema de hoje, ele está dentro de uma sala de aula, porque é o EJE, que é esse estudo que nós necessitamos. Primeiro, nós abrimos o conhecimento, né? Entramos porta dentro da casa para adquirir conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não pode ficar estagnado, ele não pode ficar parado, ele tem que ser movimentado para fazer jus a tudo que recebemos aqui, né, Flávia? Então, todos vocês que estão aqui no sábado, hoje, sentados aqui nessas cadeiras, compreendam uma coisa. Hoje nós temos um ambiente altamente preparado da parte física para nos encontrarmos. Mas e na época desses espíritos de escola? Hoje nós viemos para cá, cada um vindo da sua forma. Com certeza ninguém veio a cavalo, com certeza ninguém veio a pé, gastando a alpargata, né? Ninguém andou 30, 40, 50 quilômetros. Todos nós que chegamos aqui, nesse momento agora, nós chegamos numa condição de benefícios para aqui estarmos. Então, vamos compreender que estamos aqui porque fizemos uma escolha. E essa escolha, meus irmãos, ela é fundamental. Fundamental para quem quer não só se tratar,
mas para ser um colaborador do Cristo lá fora, mudando as energias exteriores através da nossa mudança. Eu trago aqui a primeira reflexão. Em nossos momentos de prece ou meditação, que é ligação espiritual, como sente a proteção de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual? Nós falamos dela, cantamos louvores, mas como é que está essa sintonia com a Mãe de Jesus? Como é que nós estamos fazendo ela? Nós conseguimos identificar ela no Evangelho com a sua devida significação? E nós sabemos que no Evangelho, e é isso que nós iremos juntos aqui, porque quando a gente está aqui reunido, a ideia é que haja uma união de sintonias pelo pensamento. É importante que a gente mantenha o pensamento aqui, que a gente se desligue de qualquer situação lá fora, porque esse momento que nós estamos aqui agora nunca mais se repetirá. Ele é único, ele é especial. Ele nunca vai se reproduzir nas mesmas condições e particularidades. Então vamos nos sentirmos que Maria vai nos inspirar, sobretudo a mim, né? Para que a gente possa junto tocar, estarmos abertos com o nosso coração. Todos receberam o coraçãozinho? Todos? Que bom, né? Até os homens têm direito, afinal de contas, eles têm um coração também, né, gente? Muito bem. Então vamos caminhando. Mês de maio. Olha que interessante essa passagem. Mês de maio. As comemorações terrestres, muitas vezes, têm no espaço o seu eco suave e doce. Os mortos frequentemente se reúnem aos vivos, nas suas lágrimas ou nas suas glorificações. Quando as luzes e os perfumes de maio banham os dois hemisférios, onde se agita a cristandade com suas várias famílias evangélicas, as preces da terra se misturam às vibrações do céu, em homenagem à Mãe do Salvador, no trono de sua virtude e de sua glória. Na terra, as suas bênçãos desabotoam a palma da esperança, no ânimo dos tristes e dos abatidos. No além, as vibrações do seu amor confortam o coração dos desesperados, entornando sobre eles o cântaro de mel de sua infinita misericórdia. Esse é a magia espetacular do mês de maio. É onde tudo realça. É como se nós percebêssemos um tom diferente, a ponto de, na Terra, ser considerado mês das noivas, mês da mulher. Então a gente vai percebendo que a espiritualidade sempre fica muito feliz quando encontra na Terra esse eco que se confunde numa única só vibração e numa única só energia. Mas esse trecho que eu vou trazer é para que a gente possa estudar ao grau das nossas possibilidades, evidente, que está no Evangelho e que causa sempre um estranhamento a todos que leem. Então, como nós sabemos, o estudo é para o nosso espírito, o estudo é para o nosso ser espiritual. Está no Evangelho essa passagem. É espantoso nessa situação, e com razão,
ver Jesus mostrar tamanha indiferença para com os seus parentes e, de certo modo, renegar sua mãe. Quem aqui já não se questionou e não levantou uma dúvida para entender essa passagem? Ninguém? Ou vou refazer a pergunta. Todos aqui, também como eu, compreendem a dificuldade dessa passagem? Levanta o dedo. Porque tem um mistério fabuloso nessa passagem. E que é por isso que nós precisamos estudá-la, compreendê-la, né? Vamos continuando com o trecho do Evangelho. Quanto aos irmãos, sabe-se que nunca tinham tido simpatia por ele. Espíritos pouco evoluídos, eles não tinham noção de sua missão. A conduta de Jesus aos seus olhos era muito estranha. Além disso, os ensinamentos de Jesus não os tinham convencido, já que não teve nenhum discípulo entre eles. Parecia também que compartilhavam até certo ponto das prevenções dos inimigos dele. É certo que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando se apresentava em família. Tanto que São João disse, sem rodeios, capítulo 7, versículo 5, que eles não acreditavam nele. Por que eu estou trazendo essa introdução? Porque a história de Jesus e de Maria de Nazaré não tem como falarmos de um sem não tocarmos no outro. Nós estamos falando de dois anjos siderais, de dois espíritos de escola. Então, essa mensagem, ela se entrelaça, mas nós vamos destacar mesmo Maria de Nazaré, ok? Com relação à sua mãe, ninguém poderia negar a ternura de Maria para com seu filho. Contudo, deve-se convir também que ela não parece ter feito uma ideia muito exata da missão dele, pois nunca viram seguir-lhes os ensinamentos, nem lhe deu testemunho, como fez João Batista. Os cuidados de mãe eram nela o sentimento predominante a respeito de Jesus. Imaginar ter ele renegado sua mãe seria desconhecer seu caráter. Tal pensamento não pode ter vindo daquele que nos recomendou honrar pai e mãe. Por isso é preciso buscar outro sentido nas suas palavras, já que quase sempre estão revestidas pela forma alegórica. Está no Evangelho. E nós buscamos isso, está falando para a gente buscar. Então a gente só passa a se atentar a alguma coisa na hora certa. Talvez nesse momento, vocês que estejam aqui, encarnados e desencarnados, estejam com o coração e a mente mais abertos para assimilar o que o próprio Evangelho traz em torno desse assunto, dessa passagem especificamente. Tudo bem, gente? Maria e sua missão na Terra. Essa é uma perspectiva de Maria como mãe de Jesus, mas que assumiu a missão na Terra a pedido do próprio Filho. E eu trouxe essa passagem. O alto escolheu Maria para sua missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria para ele amorosa e paciente, sem exigências despóticas dos caprichos pessoais, deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos em toda a sua espontaneidade original. Aliás, ainda no espaço, antes de Maria baixar à terra,
fora combinado que as inspirações e orientações na infância de Jesus seriam exercitadas diretamente do mundo invisível pelos seus próprios anjos tutelares. Vem a reflexão. Qual a mãe que hoje deixaria de forma espontânea o seu filho, criança, na infância, tudo fazer, sem ela ter que interferir em nada? Sejamos bem conscientes, nenhuma, né, gente? Nenhuma mãe. Então, Maria foi escolhida por uma humildade nesse papel específico, porque nós sabemos, pelas comunicações diversas, mediúnicas e até não mediúnicas e idôneas, que muitos artistas, muitos escritores, muitos pintores, muitos médicos, muitos espíritos não conseguiram fazer a sua evolução por conta da interferência da mãe. E se frustraram ou tiveram imensa dificuldade de se conectar com a sua evolução e a sua decisão de tarefa na Terra. São aqueles excessos de receios, de medos, que interferem na construção psicológica dos filhos. Então, Maria não interferiu. E Jesus foi acompanhado. Então, quer dizer, ela anulou, inclusive, já uma parte muito significativa. Muito significativa da maternidade. Né? E a gente precisa justamente refletir sobre esse aspecto, porque hoje as crianças que estão vindo, elas já estão vindo mais orientadas. E às vezes as mães não estão sabendo, por faltar talvez essa orientação e esse olhar renovado, conduzir. Nós estamos sabendo que estamos numa era onde que as crianças que estão vindo têm potenciais espirituais já de serem quase que autônomos. Né? Tudo bem, gente? Vocês já tinham pensado sobre essa perspectiva? Hã? Então vamos lá. Vamos refletir. Nós estamos falando da condição passiva de Maria, em não intervir na formação psicológica de Jesus durante a sua infância. Fizeram lá um acordo, assinaram esse acordo, ela aceitou e se colocou na condição de cumpri-lo na íntegra. Mas será que estaria totalmente restrito a esse papel de Maria de Nazaré, como mãe de Jesus, não interferir? Qual seria a parte que lhe cabia de também continuar a sua evolução e o seu progresso? Maria era todo o coração e pouco intelecto, um ser amorável cujo sentimento se desenvolvera até a plenitude angélica. Qual a dimensão desse amor, gente, de Maria? Dá para a gente, se quer tocar, não dá, né? Não tem como, a gente não tem como ter esse alcance ainda. No entanto, ainda precisaria aprimorar a mente em encarnações futuras para completar o binômio razão-sentimento. Porque o que é que faz, às vezes, a mãe ultrapassar o limite com o seu filho? É o excesso de sentimento e uma dificuldade de utilizar a razão.
né? Então ela também tinha essa perspectiva de evolução para construir. Agora, num grau, gente, muito maior, né? Que liberta definitivamente a alma do ciclo de encarnações humanas. Das encarnações humanas. Liberta. E no Evangelho, na primeira capa, olha a sintonia sideral. Olha o que o Evangelho traz. É fé inabalável, apenas o que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então ela estaria na prova da razão e de uma fé muito superior, para que pudesse levar a contento a sua missão e continuar como ela continua conosco ainda hoje. Época de transição. Estamos passando toda a bibliografia, gente, eu vou passar para vocês ao término, tá? Eu gosto de deixar a bibliografia, eu vou lendo os textos para a gente poder ir com a mente evoluindo, tá? Estamos passando por uma época de transição, quando todos serão tentados pelos caminhos da perdição. Quem aprender a viver o Evangelho suportará os ataques, sobrevivendo à catástrofe moral, e quem persistir no bem até o fim será salvo da agressão violenta dos instintos inferiores. A seleção será feita por inúmeros meios que as leis determinarem, pelo que já constatamos, e os mais experimentados nos falam que a maior violência no mundo não são as guerras fratricidas, nem as dores que destroem os corpos, não são as pestes ou a fome, nem a falta de vestes. A maior violência é aquela que engendramos na mente, agredindo constantemente pessoas e coisas, e a nós mesmos, torcendo as leis naturais. Essa passagem está no livro Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Maria, mãe de Jesus, é o símbolo mais puro da mulher do futuro. Aquela que recebeu a incumbência de ser a mãe de Jesus nos moldes que a espiritualidade maior determinou. Pois, um espelho para todas as mulheres do mundo, é exemplo de segurança para todas as criaturas. Maria de Nazaré desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres do mundo. Flor de luz, perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. E não é assim? Tem como a gente ver Maria na personificação de Joana d'Arc? Tem como, gente? A gente vai encontrá-la sempre muito próximo a essa sensibilidade, a esse toque do coração, né? Temos muito que aprender sobre o amor universal com a mãe de Jesus. Porque a gente se liga a Jesus, se liga a Deus, mas a gente faz quase que automaticamente essa ligação. E nós não percebemos a minúcia do detalhe do aprendizado que traz cada uma desses avatares, desses seres de escola que aqui estiveram conosco e que continuam nos acompanhando. Paulo de Tarso, sabendo perceber a sensibilidade de Maria, embora tendo estado com ela, quem escreveu o Evangelho de Maria foi Lucas. E aí
Paulo de Tarso deixou uma dica muito importante para nós hoje, que adentramos a casa espírita e que nela encontramos o que necessitamos para fazer a nossa parte. Não é fazer a parte que os espíritos já fizeram, mas fazer a nossa parte. Fazer aquilo que nos seja já possível e importante de fazer. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, faz uma classificação dos carismas e dons mediúnicos e seus empregos. Podem ser considerados como precursores dos livros dos médiuns. Por que isso? Ele estava se referindo ao dom. Ele tinha acabado de ter um encontro com Maria. Ele estava se referindo aos dons espirituais de Maria. E o carisma da qual ela era portadora. E da qual ela é, porque ela continua, e muito mais ampliado. Demonstra que a caridade é superior aos dons, a caridade é perene, tudo mais é transitório. Complementa que as 3 virtudes são excelentes, a fé, a esperança e a caridade, porém a maior delas é a caridade. Porque ele encontrou Maria na extrema condição de exemplo de caridade. E geralmente nós temos tido muita dificuldade de compreender realmente o que vem a ser caridade. A caridade é um ato de desprendimento próprio. Nós temos que lembrar que eles não tinham o que dar a ninguém materialmente, gente. Então ela exercia a caridade de tal monta, de forma tão particular, porque a caridade deles era dar de si, não é dar o que se tem, mas é dar de si. Aquela caridade que já tinha penetrado e transformado todo o seu raciocínio e toda a sua condição de entender no irmão alguém como si mesmo. Tudo bem? Eu estou vendo todo muito silenciadinho. Eu falo, será que Maria todo mundo botou uma serva de Maria do lado de cada um de vocês, né? Olha, Maria é ótima, né? Ela pode fazer isso. Então Maria sempre estava em altas vibrações. Maria, acostumada às altas vibrações espirituais, suas faculdades com a presença de Jesus desabrocharam de modo a perceber entidades bem mais elevadas do que poderia imaginar, em completa vigilância para manter a ordem em torno do Senhor. Além de perceber, ela ainda tinha a condição de manter a ordem. Manter a ordem, vocês imaginam, né? Igual aqui, nós íamos chegar uma equipe, né? De franciscanos, trazendo muito amparo sideral. E a gente tem que estar mantendo essa vigilância para poder recebê-los e fazer a nossa parte para não perder esse benefício, porque eles têm muito trabalho a fazer, né? Então Maria estava constantemente assim, a todo tempo, a todo momento, né? A prece Ave Maria. Aqui eu encontrei um detalhe muito interessante. A prece, ela tem 2 saudações feitas a Maria. A primeira saudação é do anjo Gabriel, quando foi anunciar a Maria que fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Lembra, gente? O anjo Gabriel se aproximou, né? E ali tiveram uma conversa como nós estamos aqui conversando, né? E falando assim, olha, você será a mãe de Jesus. E qual foi a segunda? Nessa primeira, Ave Maria, daí por isso, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres.
Foi o que o anjo Gabriel falou. E a segunda? A segunda ocorreu quando Maria foi visitar sua prima Isabel, que foi envolvida por um Espírito do Senhor e respondeu assim ao cumprimento de Maria: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, como nós percebemos, tudo tem um segmento natural, tudo tem uma linguagem própria. Nós precisamos nos admitirmos que ainda temos muito que melhorar essas condições de entender, né? A tradição Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Sintetiza todo um sentimento de fé, voltado a semear alegrias e salvação nos caminhos da dor. Então, a Ave Maria, ela vem sintetizar um chamado e uma sintonia de alegria. Então, como fazemos essa sintonia? É um aprimoramento que devemos buscar, para que as nossas sintonias junto a Maria não sejam só de lamentação ou de pedidos. Nada contra os pedidos, com certeza eles sabem que nós somos eternos pedintes, mas como nós já somos assim, estamos aqui já buscando uma compreensão, nós temos que começar também a sintonizar com outras possibilidades que a prece, a Ave Maria, traz para nós. Assim seja sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. É um poema, Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Amaral Ornelas. Então, até os poetas rendem graças à Mãe de Jesus e à sua tarefa e à sua forma com que ela penetra os nossos lares e o templo do nosso corpo, que é o espírito, para o espírito, o nosso coração. Esse diálogo de Maria com Jesus é impossível nós não trazermos aqui, porque ele mexe profundamente com as fibras mais sensíveis do nosso coração. Ele toca de uma maneira individual a cada um de nós, sendo mãe ou não sendo mãe, porque é uma mensagem universal. Esse diálogo se deu no 5º dia antes da crucificação de Jesus. Tá? Maria estava nesse momento na casa de Maria Marco e Jesus, né, tinha chegado, que era em Jerusalém, e eles tinham vindo da Galileia. Então eles chegaram, né, para se encontrar. Então fizeram uma reunião, ali os apóstolos já aguardavam também Jesus, e Maria ali estava no interior da casa, né, quando escutou Jesus chegando, né, já foi logo ao encontro do mestre. Mas Maria já trazia algo que a incomodava, o coração amoroso e terno. Ela chega para Jesus e fala: meu filho, tu chegastes agora a Jerusalém? É uma confidência de 2 anjos celestes, nós não podemos esquecer isso. Eles não conversaram isso com uma plateia dessa. Eles saíram, buscaram um ambiente. A educação era muito espiritual também naquela época, no sentido dos modos. É só nós percebemos, hoje às vezes a gente quer conversar com alguém em particular,
nem sempre a gente está atento se pode se aproximar, se não pode, né? Isso é educação espiritual. Olha já o trato espiritual desses dois seres. Filho amado, desde que cheguei, meu coração não mais descansou. Estou a par dos comentários que correm de boca a boca e isso me deixou apavorada. Os sacerdotes querem prender-te. Querem prender-te? O que Maria esperava nesse momento, uma resposta que lhe trouxesse paz. Não é assim, gente? Imagina a gente fazer uma pergunta dessa, o que a gente vai querer do filho? Mãe, não se preocupa, está tudo bem, olha, não tem problema não, está tudo certo, para de se preocupar à toa, isso é neura, isso é coisa da sua cabeça, né? Mas não era. Por isso que a gente fala que mãe tem aquele sexto sentido. Mãe tem aquela percepção, às vezes não, é um pouco assim, exagerada de emoção e misturada com emoções, que essas é que foram retiradas de Maria para que ela pudesse não interferir psicologicamente com o filho. Ele respondeu tranquilizando. Agora vocês imaginam, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer e ele responde tranquilizando-a. Minha mãe, tenhamos confiança no Pai. Aqui estou para fazer a vontade dele e não a minha. Claro que nesse momento, Maria já compreendera de que o Pai superior era Deus e não era aquele José, né? Ela já tinha entendido que era um ser da qual ele obedecia irrestritamente todas as ordens. Agora, olha o coração materno. Como é que eu fiquei, gente, na hora que eu estava fazendo essa fala para vocês aqui, na hora que eu senti essa pergunta, doeu meu coração. Eu confesso para vocês que meu coração doeu muito. E qual é a vontade do Pai, meu filho? Jesus se levantou e por uns instantes enviou o olhar súplice à sua mãe. Ele se virou e ainda em pé suplicou-lhe. Quer dizer, ele estava também naquele momento fazendo uma compreensão. O que eu vou falar para ela? Olha, mãe, amanhã, no sexto dia, eu vou ser preso, vão fazer isso comigo. Porque é assim que nós nos comportamos, não é, gente? Então, olha a atitude de Jesus. Minha mãe, não entabules perguntas, pois por ora não posso responder-te. Confia em mim, isso é o que te peço. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que ela ficou quietinha, bastou essa resposta? O que vocês acham? Não, né, gente? Ela deu uma insistidazinha, mínima que fosse, mas ela insistiu um pouquinho mais. Meu filho, retornemos a Galileia, pois presinto que algo trágico acontecerá. Ainda há tempo, vamos lá. Mãe, eu estou indo lá para a festa tal, não se preocupe. Meu filho, mas são 00:30, isso é hora de sair de casa? Mãe, mas começa tarde mesmo. A festa lá começa à 00:00, tem uns que começa até 1h da manhã. Né? Então vamos, meu filho, não vai. Eu não estou sentindo uma coisa muito boa. Então, gente, vocês imaginam que o grau de sensibilidade de Maria estava muito acima de tudo, de todas essas relações cotidianas nossas. Mãe,
Ó minha mãe, o Pai me entregou um rebanho desde eras primeiras, e é meu intento levá-lo pelas veredas seguras do bem, até o aprisco definitivo. Torna-se, pois, de suma importância que a boa nova fique semeada nos corações dos homens, mesmo que para isso haja sacrifícios e holocausto. Eu queria ter um filho desse, gente. Eu gostaria de ter um filho desse. Né? Mas se o Evangelho nos diz que Maria é o modelo da mulher do futuro, podem se preparar. Num futuro, nós poderíamos estar recebendo espíritos de escola. Vai depender do nosso esforço e da nossa caminhada. E dos nossos interesses. Né? Minha mãe. Trágico, agora aí há aquela coisa assim, a gente quando vê um problema muito grande, qual é a nossa tendência no jeitinho brasileiro? Ou dá um jeitinho brasileiro ou foge da reta, né? Às vezes sem pensar. Não estou dizendo que sempre a gente faz assim, mas de uma certa maneira é muito comum a gente ver esses comportamentos ainda na humanidade, porque nós estamos aprendendo a coerência e o significado dos desafios da vida, né? Minha mãe, trágico seria agora o filho do homem romper com o pai e em fuga tornar-se desertor por não ter levado a bom termo a sua empreitada. Então, não tinha nada que Maria pudesse falar. Jesus iria arredar do compromisso assumido. Absolutamente nada. Né? Meu filho, ela estava assim, já sentindo, gente, o coraçãozinho dela. Meu filho, dize-me então, tudo terminará bem? É fácil a gente fazer essa compreensão depois que a história aconteceu, né, gente? É fácil nós tentarmos fazer esse olhar de quem já viu acontecer. Mas a história, ela tem uma mensagem justamente para que a gente faça os pormenores se tornarem um recurso de compreensão, de amadurecimento para nós. Ele se ajoelhou aos pés de sua mãe querida e falou, olhando-a melancólico e meigo: Mãe, não raro nossos olhos se enganam com aquilo que vem. O que hoje nos parece injusto, amanhã se nos apresentará como correto e direito. Estamos no mundo onde a justiça dos homens aparentemente se sobrepõe à justiça do Pai. Pela liberdade de viver, o homem cai nas garras da escravidão. O escândalo de hoje é dor de amanhã. Por isso peço-te, guarda-te na fé em Deus e na justiça, e na sua justiça infinita, pois tudo terminará bem, desde que estejamos fazendo a vontade dele e não a nossa. O que seus olhos virem sirva para exaltar ainda mais o Criador. Não te esqueça. Ali ele já deixou claro que ela iria participar de todo aquele cenário que iria acontecer, de tudo aquilo que aconteceu. Né? Enquanto ele seguia em direção ao templo,
Aí Jesus já estava indo com os apóstolos, não para Galiléia. Maria de Nazaré ficou a olhá-lo, até quando os seus olhos molhados podiam vê-lo. Entre corações amigos. Quando nós estamos em nossos lares, será que estamos recebendo os amigos dessa maneira? Vamos tentar ver se podemos fazer alguma ressignificação, se podemos acrescentar um pouco mais desse sentimento. Maria falava a Maria Marcos, ele mesmo dentre a multidão, ambos se buscavam com o olhar, e assim seus olhos azuis se encontravam, sorriam-se e se amavam. Ele se preocupava com ela seguia seus passos. Então, a interpretação daquela página do Evangelho, honrar vosso pai e vossa mãe, mostra que nunca nós poderíamos conceber a Maria uma condição diferente dessa que nós estamos vendo. Caridade e amor divino. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir. Quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Essa é aquela parte aonde que Maria, já idosa, ela exercia aquela caridade de doar de si. O que é doar de si, gente? Alta potência de vibrações, de entendimento, de compreensão, sem abrir a boca. Por isso que ela falava sempre: calma, meu filho, tudo passa. Mas lembrando que tudo passa se seguirmos a vontade de Deus. E ela, antes de partir, quando Jesus se aproximou dela, veio buscá-la, levando até ela, se apresentando como mendigo, que ela inicialmente pensou ser mais um daqueles que iriam buscar algo dela e nunca trazer algo para ela. E nesse momento, que ela já estava quase partindo, porque Jesus falou assim: venha, né? E disse que ela estaria coordenando um trabalho muito importante, que é esse que nos alcança hoje. Mas olha o que ocorre. Emitindo esse pensamento, estava lá, gente. Vocês imaginam os espíritos de escola que não foram receber Maria? A pleiade de espíritos benfeitores que não estavam ali para conduzi-la. Se fosse a gente, né? A gente, por muito menos, o mentor apareceu, a gente já falou assim: não, me leva logo, me leva, porque eu não quero ficar aqui não. E, se possível, eu não quero nem ver, nem acompanhar, né, o meu processo de desintegração, né? Ela não. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção de que a mente é capaz, a mente bem orientada, a mente bem alimentada, ela é capaz de fazer isso que Maria fez. Por isso que lá naquela primeira página, no início da nossa fala, eu falei que as mentes têm um poder muito grande e que elas interferem positivamente ou negativamente, para o bem ou para o mal. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. O que ela fez? Ela falou assim: olha, já começou dando ordem, né? Ela já chegou.
Não foi o que Jesus falou assim, olha, dará ordens aos meus anjos? Ela já começou a dar ordem pelo pensamento. Ela não tinha nem terminado de desencarnar, gente. E ela estava fazendo isso em espírito. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. A espírito está aqui, né? Vamos imaginar todos os anjos, Gabriel, Eliel, todos, Jesus, né? Estava lá. Ela falou assim, olha, vocês aguardam aí, que eu tenho que ir ali, né? Mas ela foi como? De corpo, gente? Ela foi em pensamento e em espírito, né? Penetrou os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Tudo isso num grau de consciência, gente. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Por que a injustiça do mundo? Nós temos que aperfeiçoar o nosso entendimento quanto à lei de causa e efeito, para que não caiamos no grande equívoco de fazermos compreensões baseados na lei do karma. Nenhum homem, por mais por todas as oportunidades que nós temos tido de reencarnar, mesmo o maior delinquente, aquele ser que socialmente nós falamos assim, não queremos esse ser perto da gente. Ninguém nasceu para ser juiz ou fazer qualquer coisa. E o mundo não tem como julgar nessa esfera que Jesus nos convida. Nós precisamos muito ter cuidado com determinadas falas. Como, por exemplo, atrelar algum aspecto, algum evento da vida, como sendo assim, mas isso pode ser um karma que você esteja passando. Nós estamos reencarnando, gente, é para fazer o bem, não é para ser a mão e juiz de alguém. Isso é muito importante. Nós temos que ter cuidado com isso. Precisamos estudar a doutrina espírita, a fim de não cometermos alguns equívocos, né, que depois teremos que corrigir. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Maria aliviou-lhe o coração e, antes de partir, sinceramente, ao sentimento de sinceridade, desejou deixar-lhes nos espíritos abatido uma lembrança perene que possuía para lhes dar. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, se aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Brando silêncio. E aí eu trago uma reflexão. Silenciamos para pronunciarmos
a nossa rogativa ou o nosso agradecimento a Maria? Como é que está a nossa sintonia com a Mãe de Jesus, nossa intercessora, nossa grande advogada? Como é que eu tenho pedido para o meu filho, para o meu marido, meu esposo, para os meus amigos, meus companheiros de grupo, de casa, de estudo? Como é que está sendo essa sintonia? Porque nós sabemos que ela pode vir aqui e está aqui como está, nos envolvendo em suas vibrações, já visitando inclusive até nossos lares, visitando inclusive nossos ambientes de trabalho, simplesmente por estarmos aqui, alimentando a nossa alma e o nosso coração, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí seu perfume. E as atividades de Maria do plano espiritual? Maria tem ligadas a si inúmeras fraternidades, todas dedicadas ao bem no planeta e na difusão evangélica no mundo, bem como no exercício da caridade espiritual nos dois planos, sendo a socorrista dos planos mais difíceis. Então, Maria é aquela que, sabendo da condição do planeta, do nosso orbe, nós como habitantes ou peregrinos dessa casa, terra, né? Ela vem até nós em forma de simplesmente de um orvalho, e tem condição, uma faísca do amor de Maria pode transformar toda a atmosfera. Eles podem fazer isso. Só que agora chegou a nossa vez de fazer a nossa parte. Porque nós já recebemos e estamos recebendo há milênios essas providências de sentimentos, de oportunidade nas nossas relações. Aqui não é para se improvisar essas virtudes do coração. É para aprendermos como desenvolvê-las num grau que nos possibilite essa alegria que Maria disse que vem e traz para nós. Rosa mística de Nazaré. Essas aqui são algumas frentes de trabalho que estão diretamente sobre a supervisão e a direção de Nossa Mãe Santíssima. Tem um grupo de falanges, espíritos altamente capacitados, que atuam das mais variadas necessidades. Servas de Maria é um grupo, Irmãs de Maria são outros grupos, do Coração de Maria, dos samaritanos, e eles especificamente, os samaritanos, porque fazem parte dessa falange as equipes de Dr. Bezerra de Menezes também, vão nesses locais. Vale dos Suicidas, tem um hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança. Salve Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. A bibliografia: Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec; Maria de Nazaré, João Nunes Maia Miramês; Francisco Sol de Assis, Divaldo Franco; Maria, Mãe de Jesus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira; Ramatiz, o Sublime Peregrino, Ercílio Mais;
Epístola do Novo Testamento, primeira epístola de Paulo à comunidade de Coríntios, apostila do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, Os Últimos Dias de Jesus, de Jamiro dos Santos, Boa Nova, Humberto de Campos. Então, nós temos aí, né, que esses anjos que Maria possa ter na noite de hoje, conseguindo a abertura em nossos corações. Porque existe muitas controvérsias que às vezes eu paro e me pergunto, aonde que nos levaria isso num momento onde que precisamos estar em contato com o sentimento? Se Maria era virgem, se não era virgem. Né? Nós vemos uma obra dessa e nos apegamos às vezes num contexto que nos tira do maior benefício, que é a vibração. Então, assim, evidente que particularidades da vida desses espíritos de escola que já estiveram conosco e outros que ainda poderão vir estar conosco aqui, nós temos que começar a fazer uma espécie de seleção do que é essencial, do que é secundário. Então, o que era essencial hoje para trazer aqui para vocês? Foi justamente, eu não quis me apegar a pontos que poderiam haver discordâncias, porque até faltam elementos realmente pontuais para que a gente possa afirmar com toda a verdade qualquer ponto. Mas se uma coisa que nós podemos realmente confirmar é o sentimento de Maria por todos nós, a ponto de ser para nós a nossa grande intercessora. Eu agradeço a vocês por terem ouvido. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não me comprometo a saber todas, porque seria um peso muito grande eu admitir isso. Agora, aquelas que eu puder responder dentro da minha condição, eu respondo, né? E as que eu não souber, eu me comprometo. Se vocês deixarem com os companheiros da casa, eu me comprometo em estudá-las e trazê-la num grau o melhor possível de idoneidade e de seriedade. Obrigada. Muita gratidão por esse. Foi assim um momento assim de muita alegria. Eu imagino o quanto que cada um de nós hoje, ao sairmos daqui e ao nos deitarmos, a gente vai lembrar. Eu trouxe para vocês uns coraçõezinhos, não trouxe? Então, assim, eu gostaria de saber se ela pode cantar a música Ave Maria para gente. E a gente vai colocar esse coraçãozinho bem pertinho do coração, a fim de que a gente... É um mimo, como eu não tenho, né, o poder de Maria, eu tive que materializar um coraçãozinho, tá, gente? Eu tive que materializar um coraçãozinho, né? Um dia eu tenho certeza que a gente conseguirá realizar o que esses já realizaram, esses espíritos já realizaram, por uma simples relação de fé raciocinada. É que a lei é de progresso, a lei é de evolução, né? Poderia nos dar essa grande alegria, esse prazer enorme
Muito obrigada, gente. Boa noite e obrigada por toda a atenção que vocês deram e as vibrações de vocês também.